E aí, turma, tudo certinho? E aí, galera, tudo beleza? Beleza, eu sou o pastor Lucas Apolinário. Meu nome é Naily. Tá aí a Naily. E aí, turma, estamos começando mais um novo vídeo no nosso canal Nutella 12 para abençoar a sua vida e edificar o seu coração, beleza? Isso mesmo. Hoje, se ligue, nós vamos falar sobre a Bíblia. Isso. Eu vou fazer algumas perguntas pro pastor Lucas. E ele vai ter que responder. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Então vamos lá para a primeira pergunta, pastor. Vamos nessa. Responde para mim, pastor Lucas, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma biblioteca onde nós temos 66 livros, divididos em duas partes. Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Tá aí, legal. Já a primeira resposta, já saí, nota 10 para mim. Nota 10. Pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Outra pergunta. Quem que escreveu essa Bíblia? Tem gente que pergunta assim, mas como é que eu vou saber se essa Bíblia, se foi homem que escreveu? Como que eu vou saber se esses homens se eles escreveram a verdade, ou se eles escreveram assim, o que eles achavam? Como é que eu sei disso? Tem gente até que pergunta assim, mas se a Bíblia foi escrita por homens, como é que eu posso confiar na Bíblia, né? Se ela é confiável. Gente, presta atenção aqui um minutinho, olha só. Prestei. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Nós não sabemos quem escreveu alguns livros, como por exemplo o livro de Hebreus, beleza? Mas no final assim dão 40 autores, reis, príncipes, médicos, fazendeiros, perseguidor da igreja que se converteu. A gente vê um punhado de gente. Mulheres também, pastor? Mulheres também, né? Legal. A gente vê aí a Ruth, a gente vê Esther, que possivelmente tenha sido elas mesmas quem escreveu os livros, beleza? Esses autores foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que eles são homens santos inspirados por Deus. E esses autores não colocaram princípios deles mesmos. Não foi, a Bíblia fala assim, que não foi de particular elucidação. Olha que palavra difícil. Particular elucidação. Sabe o que é isso? Não foi algo particular, não foi algo que partiu simplesmente do princípio dele. Eu acho que eu vou falar sobre isso aqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui também, é o meu ponto de vista. Não. Foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, beleza? Beleza. Pastor, mas inspiração, que é esse negócio de homens inspirados por Deus? Não? Inspiração, o que é inspiração? O Espírito Santo escolheu alguns homens, por exemplo, esses 40 homens que nós já falamos, e deu a eles a confiabilidade e a autoridade para escrever toda a Escritura. Isso faz com que eles preservem-se de erros geográficos, de erros de datas. Então a Bíblia não contém nenhum tipo de erro, nem geográfico, nem de data, nem da própria escrita em si, nem do conteúdo, nem nada, porque o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou. E isso torna as Escrituras extremamente confiáveis. Pastor, pode ter algum problema de, tipo assim, a Bíblia fala uma coisa, aí lá no final dos livros contradiz o que ela diz? Olha só, interessante essa pergunta, hein? Já recebi várias perguntas desse tipo também. A Bíblia, ela não tem contradição, beleza? Olha que coisa boa. Não tem contradição. Você começa a ler o livro de Gênesis, vai até o livro de Apocalipse, isso a gente chama de harmonia bíblica. Não há nenhum tipo de contradição. Mas há alguns versículos que parecem que tem alguma contradição. São o que a gente chama de aparentes contradições. Mas o que a gente faz? Aquele versículo que parece assim contradizer o outro, a gente chama outros versículos, estudamos outros versículos, para que esses outros versículos lancem luz sobre esses que parecem ser contraditórios. E aí sim, a gente vai compreender num contexto maior. Então, nada de pegar versículo isolado, beleza? Isso. Então, a Bíblia não entra em contradição. Guarda bem isso aí. Tem uma frase bem legal, né? Que fala assim, que texto fora do contexto gera pretexto. O que é isso, pastor? Olha só, o que significa isso? Tem muitas pessoas que pegam lá, olha, eu vou ver o que é que Jesus, o que é que Deus quer falar para mim hoje. Aí abre a Bíblia, aí aponta o versículo, né? Preciso mostrar o nosso roteiro, nossa. Mata um homem. Mata um homem e sai cantando. Exatamente, vê se pode uma coisa dessa, né? Aí, Deus falou pra mim isso, Deus falou pra mim aquilo outro. Nada disso, não vem fazendo isso não, tá certo? Então, antigamente tinha uns negocinhos também de caixinha de promessa, né? Você tira ali, olha, Deus falou isso aqui comigo. Pare com isso, beleza? Porque a Bíblia, ela tem uma harmonia, como eu já disse, ela tem um contexto. Então, se você pegar um versículo fora do contexto, é a mesma coisa de você pegar o bonde andando e querer andar na janelinha, viu? Não vai Toma cuidado com isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem sim, Meu pastor. Deus, hoje é vestibular. Enem hoje do Nutella.
o que nós entendemos como escritura sagrada? Ah, então, o que é a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada é tudo aquilo que nós temos como escrito por esses homens inspirados por Deus e que diz respeito à vontade de Deus para todos os homens. Então veja só, a natureza, ela nos explica quem é Deus, ela nos mostra Deus. Salmo 19:1 nos fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ela sabe de cor, hein? Olha só, então, veja só. Tudo isso mostra quem é Deus, revela-nos quem é Deus, mas não são suficientes para a nossa salvação. Não nos mostra a vontade de Deus perfeita para a vida do ser humano. E qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano? Que todos cheguem à salvação. À plena salvação, ao arrependimento dos seus pecados e sejam salvos. Então, quando eu olho para a natureza, penso uma árvore chegar para mim, Lucas, você precisa de se converter. Ou então, uma abelha, um pássaro, o passarinho verde que pousou na minha janela. Nada disso, tá certo? O que a Bíblia nos mostra é que tudo mostra que Deus existe, que Ele é poderoso. Mas não é suficiente para me dar aquela compreensão acerca da salvação em Cristo Jesus. Por isso, Deus se serviu em escrever toda a Escritura Sagrada para me mostrar a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de todo homem. Verdade. Beleza? Passou outra pergunta. Mais uma, hein? Mais uma. Vamos nessa. Quais foram os critérios da escolha desses 66 livros? Quem que escolheu? Pois é. Os critérios foram o seguinte. Primeiro, foi a questão o fato de os apóstolos terem escrito um grande número dos livros do Novo Testamento. Beleza? Okay. E também tem a questão do que a gente chama de ortodoxia. Olha que palavra bonita. O quê? Tá. Ortodoxia. O que é ortodoxia? Que de horta, menino? Presta atenção, sou. Nada de horta. Não sei, tô perguntando. De horta, vê se pode. De horta, né? De horta. De né? horta, tá entendendo? de horta. De horta. Olha só. Ortodoxia é o fato de o orto, reto, linha reta. Cia, doxia é ensino, ou seja, ensino correto. Então, o fato de termos uma apostolicidade, ou seja, os apóstolos terem escrito, e temos também um ensino harmonioso, um ensino reto, correto, isso foi um dos critérios que foi utilizado pela igreja primitiva para aprovar e reconhecerem as Escrituras Sagradas e todos os outros livros. O Velho Testamento já era reconhecido pelos próprios judeus também. No Concílio de Jamnia, no ano 100 depois de Cristo, os judeus reconheceram como de fato o Velho Testamento, aqueles 39 livros como sendo de fato inspirados por Deus. Concílio de quê? Jamnia, uma cidade que tem lá em Israel, chamado Jamnia. O Concílio foi lá, e eu não sabia, de lá, né? E eles aprovaram esses textos do Velho Testamento lá. E a igreja primitiva, os livros do Novo Testamento. Legal, pastor. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Mais uma. Vamos nessa. Qual é a outra dúvida? Qual é a necessidade que eu tenho de ter hoje a Bíblia Sagrada? Então, pois é. É aquilo que eu falei um pouquinho lá com você atrás. Mas a gente enfatiza muito bem isso aí. Por quê? Porque todo homem é pecador, certo? Precisa de se arrepender dos seus pecados. Para quê? Para que ele seja salvo e receba a sua vida eterna em Cristo Jesus. Isso tem escrito na Bíblia, pastor? Isso está escrito na Bíblia. Não está escrito numa árvore. Você não vai ver um anjo aparecendo no céu para falar isso para você. Você não vai ter uma revelação, um sonho para falar isso para você. Isso está na Bíblia Sagrada. E de Gênesis a Apocalipse está mostrando ali. A Bíblia foi escrita para a glória de Deus, para mostrar quem de fato é Deus, o seu ser, as suas atitudes, né, as suas ações sobre a vida do ser humano, e para mostrar que nós somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia dele. Sem isso, nós não saberíamos acerca do sacrifício de Cristo, as implicações do sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Entendi. Sem a Bíblia Sagrada, nós não entenderíamos que nós temos que morrer para nós mesmos e vivermos para Deus, e que receberemos vida eterna em seu nome. Isso tudo está falando na Bíblia? Tudo escrito na Bíblia. Só você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar. Então, se eu não ler a Bíblia, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Vai saber de nada, vai saber de nada. Mas precisa saber ler a Bíblia, precisamos, né, pastor? meditar. Aquele que é santo, o justo, né, o que é bem-aventurado, ele medita na palavra de Deus dia e noite. E noite. Isso, tá vendo só? inteiro. Salmo de número 1. Isso eu sei. Tá vendo pastor, só? última pergunta para fechar com chave de ouro. Vamos nessa, tá gostosa Vamos lá, aqui galera. o nosso Enem.
E o que eu uso? Quais são os princípios que eu uso para interpretar a Bíblia? Eu posso pegar e interpretar de qualquer jeito? Não, de acordo com a minha vontade? De acordo com a minha cultura? De jeito nenhum. Como é que Por mais que a Bíblia ela foi escrita nas suas determinadas culturas, nos seus determinados tempos e épocas e contextos, enfim, eu não posso interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Eu preciso, por exemplo, de interpretar um versículo à luz de outros versículos. Ou seja, a Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia ela se auto-interpreta. Então quer dizer que a Bíblia não depende do homem para ser interpretada. A Bíblia ela auto-interpreta. Você lê um texto, e você lê outro texto, e aqueles textos que por ali estão vão se interpretando outros textos, enfim, tá joia? Legal. Mas eu não posso usar o meu óculos, né, e falar assim, eu quero que este versículo, que este texto fale isso para mim. Não, senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que ler a Bíblia respeitando a sua grafia, a sua escrita, respeitando a língua original, hebraico, grego e algumas partes em aramaico. Por isso que tem que estudar, né, para ser Por pastor. isso precisamos de fazer uma boa interpretação, bons estudos com boas ferramentas para a gente não interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Não é qualquer Zé dentro d'água que cria vontade de fazer assim, agora eu vou ser pastor. E nem estuda nada, né? E acha que fica soltando lorota. É um perigo. Isso aí não dá certo, não. Porque o que a gente vê são vários tipos de teologias, doutrinas, ensinos hoje que não tem nada a ver com a palavra. Estão colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca falou. E uma coisa muito importante, né, pastor? A Bíblia depende do Espírito Santo iluminar a gente. A iluminação do Ele Espírito que vai Santo. revelar pra gente aquelas coisas que a gente não entende. Que Agora, só o Espírito Santo revela. Vou fazer uma pergunta para você, então. Vai lá, agora é a vez. Agora Agora é a vez. Hoje nós temos a inspiração do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo inspira pessoas hoje para escrever a Escritura Sagrada? Não, pastor. Não. Isso você respondeu. O cânon tá fechado. Exatamente. Finish. Já era. O que tá ali é pra gente estudar. O que passar daquilo lá no Apocalipse fala. Se alguém acrescentar algum pontinho, alguma vírgula, alguma palavrinha, Deus vai condenar. Os flagelos do livro de Apocalipse vai cair sobre eles no também. fogo dele inferno. Não podemos acrescentar nem diminuir nada a verdade das Sagradas Escrituras. Então o Espírito Santo não inspira pessoas hoje para escrever, mas ele ilumina. É a iluminação do Espírito Santo para interpretarmos as Sagradas Escrituras, para ser ensinada e para ser aprendida. Ok? Valeu o Enem de hoje? Valeu, toca aqui. Beleza. Nota 10 pra vocês. E para vocês também, tá bom? Aqui, terminando o nosso vídeo, então, nós queremos agradecer a todos vocês que curtiram, que escreveram, que apertaram lá como é que chama lá? Apertar o sininho. O sininho. Deram joinha, deixaram o seu like, deram várias curtidas. Muito legal. A gente já tá chegando aos 180. Olha isso, 180 inscritos, né? 15 dias e 180 inscritos, gente, viu? Muito bom. De Deus. Beleza, viu? Nós queremos agradecer e pedimos a você que continue dando sugestão, continue lá se inscrevendo, compartilhando, para a glória do Senhor, para o nosso aprendizado aí, beleza? Vamos se despedindo então? Eita, bebe água aí, dona. Aí, vê se pode uma coisa. É uma caneca só pra isso. Meu, quem que deu essa caneca pra você aí? Foi a minha amiga Tatá. Um beijinho. Tinha que ser. Um beijão pra você, Tatá. Tinha que ser. Tatá. Pessoal, um abraço pra vocês, viu? Tchau, galera. Até Fiquem o próximo com Deus. vídeo. Tchau. Tchauzão.